Oi, hoje eu vou falar sobre o sindicalismo. O sindicalismo é um movimento social que envolve a associação de trabalhadores assalariados em sindicatos com o objetivo de proteger seus interesses. Ao mesmo tempo, é também uma doutrina política, segundo a qual os trabalhadores agrupados em sindicatos devem desempenhar um papel ativo na gestão da sociedade. O sindicalismo tem as suas raízes na Revolução Industrial no século XIX, quando os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos para exigir melhores condições de trabalho e salários mais justos. Um marco importante na história do sindicalismo foi a criação internacional dos trabalhadores em 1864. Tinha como objetivo de unir trabalhadores de diferentes países em favor dos seus interesses normais. Com o passar dos anos, o movimento sindical se fortaleceu e ganhou cada vez mais espaço nas lutas trabalhistas. No século XX, especialmente após as guerras mundiais, os sindicatos tornaram-se atores fundamentais na concretização dos direitos trabalhistas fundamentais, como a jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, licença maternidade. No Brasil, o sindicalismo também desempenhou um papel importante na história do país, com destaque para a criação Central Única dos Trabalhadores em 1983, que se tornou um dos maiores sindicatos do país e liderou diversas lutas em defesa dos direitos dos trabalhadores. Atualmente, o sindicalismo continua a ser uma ferramenta essencial na defesa dos direitos laborais e na procura de condições de trabalho dignas para os trabalhadores em todo o mundo. Na década de 60, o sindicalismo no Brasil passou por momentos de intensa mobilização e luta pelas melhores condições de trabalho e dos direitos dos trabalhadores. Nesse período, o país viveu sob um regime político autoritário, o que gerou diversos conflitos entre os sindicatos e o governo. Um dos episódios mais marcantes foi a greve dos metalúrgicos de Osasco em 1968, o que se tornou um símbolo da resistência dos trabalhadores contra a ditadura militar. Esta greve foi violentamente reprimida pelo governo, mas demonstrou a força e determinação dos trabalhadores em lutar pelos seus direitos. Na década de 60 foi um período de agitação e luta do sindicalismo brasileiro, com os trabalhadores buscando se organizar e exigindo melhores condições de um trabalho em meio ao contexto político turbulento. Essa época deixou um importante legado para a história do movimento sindical no Brasil. O sindicalismo brasileiro passa por um momento de renovação devido às novas demandas, como a empregabilidade, a globalização do serviço e cada vez mais a luta por condições dignas de trabalho. Há uma proposta de sindicalização por meio das organizações de trabalho que visa resgatar o papel ativo dos trabalhadores na construção de uma militância que seja capaz de fazer uma leitura crítica da realidade. Buscando transformá-la, esta é uma forma contra-hegemônica de ação síndica, pois propõe ir além das questões meramente econômicas. No século XX, o sindicalismo passou por transformações significativas em todo o mundo, inclusive no Brasil. Com o avanço da globalização e as mudanças no mercado de trabalho, os sindicatos tiveram que se adaptar aos novos desafios de realidade.
No Brasil, a década de 90 foi marcada por profundas mudanças econômicas e políticas, com a implementação de políticas neoliberais que afetaram diretamente os trabalhadores e os sindicatos. O movimento sindical brasileiro enfrentou desafios como a flexibilização das leis trabalhistas, a terceirização e a precarização do trabalho, o que exigiu novas estratégias de atuação por parte dos sindicatos. Nesse contexto, surgiram novas formas de organização e mobilização sindical, como a busca de alianças estratégicas com outros setores da sociedade e a participação em fóruns internacionais em defesa dos direitos trabalhistas. Além disso, os sindicatos começaram a incorporar agendas mais amplas, como as questões ambientais, gêneros e raciais, e expandindo suas atividades para além das questões exclusivamente laborais. No Brasil, o sindicalismo tem uma história rica e notável. Uma das primeiras manifestações sindicais do país foi a greve dos impressores em 1858, no Rio de Janeiro. A partir daí, o movimento sindical desenvolveu-se e organizou-se ao longo dos anos. Um marco importante foi a criação da Consolidação das Leis do Trabalho em 1943. Durante o governo de Getúlio Vargas, que reconheceu e regulamentou a organização sindical do país, a Consolidação das Leis do Trabalho estabeleceu em direitos e deveres tanto para trabalhadores quanto para empregadores, fortalecendo o movimento sindical brasileiro. Na década de 80, com o processo de redemocratização do país, os sindicatos ganharam mais força e protagonismo. A criação de Central Única dos Trabalhadores em 1983 foi um marco nesse sentido, unindo diferentes setores da classe trabalhadora em torno de suas reivindicações. Em Portugal, os sindicatos foram fundamentais na organização da classe trabalhadora e nas lutas sociopolíticas desde o final do século XIX até 1926, mas foram sempre objeto de forte repressão e controle por parte do Estado. Contudo, mesmo o sindicalismo corporativo do Estado Novo não impediu o trabalho clandestino de ativistas em defesa dos trabalhadores. Apenas a partir de 25 de abril de 1974 é que o campo sindical atingiu seu apogeu, mas caiu imediatamente numa nova cisão resultante da rivalidade política entre o Partido Comunista Português e o Partido Socialista, que permanece até hoje, com a divisão entre as duas confederações sindicais, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses e a União Geral de Trabalhadores. A organização do movimento sindical português orienta-se pelos níveis de estrutura: sindicatos, federações e confederações. E esse é o sindicalismo. Então, se vocês gostam desse vídeo, deixe nos comentários. Então, beijos. Tchau!